Minhas senhoras e meus senhores, embora fisicamente, tanto quanto possível, afastados uns dos outros por força das circunstâncias que estamos a viver, tenho a certeza que entre os que aqui estamos existe um grande sentido de união e fraternidade. Esta é, em minha opinião, a energia que nos outorga ano após ano a comemoração do dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Tradição já antiga, já leva alguns anos, o município de Oeiras sente-se sempre muito confortável ao associar-se ao universo militar nesta evocação, por três ordens de razões. Desde logo porque se trata de um imperativo de consciência e um dever de cidadania. Por outro lado, é também uma forma de, com toda a dignidade, honrarmos todos aqueles jovens do nosso concelho que combateram em África, servindo Portugal nas Forças Armadas Portuguesas. Longe de homenagearmos uma época, um regime ou uma guerra, tudo quanto queremos é prestar um sincero tributo de gratidão a quem lutou e deu a vida pelo seu país, pela sua pátria. Para quem deu o melhor de si em contextos de enorme adversidade, como são geralmente os contextos de guerra. Por isso mesmo, os ex-combatentes são merecedores do nosso maior e mais profundo respeito. Em terceiro lugar, esta é uma cerimónia que assume uma dimensão extraordinária ao vislumbrar uma linha que une o passado e o presente, transmitindo-nos uma sensação de confiança nas nossas Forças Armadas e de segurança, para que, com a sua ajuda, possamos enfrentar o futuro no mundo incerto em que vivemos, onde crises, conflitos, doenças, pandemias são uma ameaça constante, aliás, desde os tempos da mítica Guerra de Troia. Vem a propósito coligar o confinamento vivido por todos nós com os tempos de guerra. E talvez ninguém melhor do que aqueles que tiveram a dura experiência da Guerra do Ultramar para estabelecer uma analogia ou uma conformidade entre estas duas situações. Também sei do que falo, de alguma forma, porque também vivi a Guerra Colonial em Angola. Conformidade no sentido em que o isolamento impõe o altruísmo em detrimento do hedonismo e do individualismo. Conformidade no sentido em que, numa situação de isolamento, dependemos todos uns dos outros em alto grau de preponderância, ao ponto da dimensão pessoal ser neutralizada pela dimensão coletiva. Conformidade no sentido em que o isolamento nos desperta para relações de maior entreajuda e de maior cooperação entre as pessoas. Exemplos não faltarão de certo na Liga dos Combatentes sobre militares que deram a vida pelos outros. Talvez por isso seja mais importante a criação por parte do Estado de um estatuto antigo combatente do que a atribuição propriamente de uma qualquer compensação financeira, por maior que a mesma seja. Minhas senhoras e meus senhores, possivelmente alguns dos presentes estarão porventura a recordar as terras do fim do mundo, por onde permaneceram com as respectivas companhias, apartados de tudo e de todos, num confronto com perigos e medos inerentes às operações de combate. Ora, esta situação de pandemia veio também evidenciar que o homem é um ser eminentemente social, necessitando cada vez mais do seu próximo e de desenvolver sentimentos de solidariedade. Aliás,
É curioso verificar que há razões fortíssimas para que, longe da solenidade das comemorações públicas, se realizarem pelo país fora inúmeros encontros e almoços de companhias, regimentos ou batalhões que participaram na Guerra da África. Bom, regimentos não sei, mas batalhões e companhias não corporizarão tais almoços uma espécie de memória-refúgio, protetora de um fortíssimo espírito de união construído justamente sob um clima de isolamento e de tensão? Não provocarão tais almoços um perdurar desses laços de profunda cooperação e camaradagem entre antigos combatentes, laços forjados em contextos de guerra, que os tornou, metaforicamente falando, irmãos de alma? Outra metáfora, com grande poder mobilizador, é de associar pandemia, como tem acontecido, pandemia a uma guerra. Embora tenha propósitos aglutinadores, não nos podemos esquecer que há uma diferença abismal entre usar uma máscara de proteção para não contaminar os outros com um vírus contagioso, ou estar debaixo de fogo, sob um calor tórrido, ou ser subitamente emboscado numa mata sob águas torrenciais, ou percorrer uma picada a um trilho pejada de minas. Há uma diferença enorme entre ficar confinado em casa, cumprindo um isolamento social preventivo, e abrigar-nos de uma chuva de granada de morteiro. Por todas estas razões, devemos encarar esta simbólica cerimónia como um ato de exemplo de todos nós perante as gerações mais novas, para que os jovens deste tempo se empenhem também em missões e em causas essenciais ao futuro do país, com a mesma coragem, a mesma generosidade e a mesma determinação que os jovens de outras gerações em todos os continentes enfrentaram os seus próprios desígnios. Referia anteriormente que esta cerimónia era já uma antiga tradição do município de Beiras. E posso dizer-vos que me orgulho muito de quando ainda a tendência era a de renegar valores e de silenciar a guerra do ultramar, no pressuposto de que a atitude contrária poderia ser interpretada como uma ofensa aos inimigos de ontem. Nessa altura, já nós aqui em Oeiras tínhamos a coragem de dar a cara pelos militares do Conselho mortos nesta e em outras guerras. E para tal contámos desde a primeira hora com a inexcedível colaboração da Liga dos Combatentes e do seu núcleo de Oeiras e Cascais, a quem estaremos também sempre muito gratos. Possa este jardim do ultramar e o conjunto escultórico, para alguns já nem se chamaria jardim do ultramar, para alguns o ultramar nunca existiu, e o conjunto escultórico da autoria da escultora professora Maria Moraes, acho que está por aí, que ela está sempre presente, servir-nos de inspiração para não nos esquecermos nunca da necessidade de, no nosso dia-a-dia, construirmos políticas humanitárias e humanistas, políticas de coesão, políticas de partilha, procurando seguir o exemplo da visão cosmopolita do mundo de Camões. A cerimónia que aqui realizamos não é apenas uma homenagem aos filhos do Conselho mortos na Guerra do Ultramar. Vai muito mais além. Hoje, as nossas forças armadas são usadas em missões de paz em muitas partes do mundo. Portugal, à semelhança de tantos outros países, foi forjado na luta com a força das armas. Está na nossa genética, está na nossa fundação,
justamente o povo em armas. E por isso esta nossa homenagem não é da Câmara Municipal ou das Juntas de Freguesia. Esta homenagem é do povo, porque o povo não pode esquecer nunca a sua identidade. E a identidade de séculos que nos caracteriza derramou muito sangue. Não são apenas os que estão aqui representados. É o sofrimento das suas famílias, da comunidade. E, portanto, a identidade constrói-se exatamente nos momentos difíceis e muitas vezes com sofrimento, com alegrias, com vitórias, com sucessos. É tudo isto que nós aqui homenageamos. Por isso, em meu nome e em nome de todos os oeirenses, o meu bem-aja pela vossa presença e um sentido abraço para as famílias daqueles que morreram em nome do nosso país. Ver-nos-emos seguramente aqui no próximo ano, esperamos, já sem a perturbação deste vírus, para continuarmos esta nossa marcante evocação e aí com os beijos e os abraços e os cumprimentos que caracterizam a nossa natureza e a nossa necessidade de transmissão de afetos. Viva Oeiras! Viva Portugal!